Olá, turma! Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Miguel para mais um vídeo de matemática. O assunto de hoje é números racionais. Pois bem, números racionais, na verdade, são todos aqueles números que vocês já conhecem no sexto e no sétimo ano. Números naturais, que são os números positivos, incluindo o zero, e números negativos, e também os números decimais e as frações, que são formas de representar um número racional. O número racional aparece no oitavo ano como números decimais e frações, com números negativos e números positivos também. Pois bem, vamos lá. Primeiro eu quero relembrar um conceito de transformar número decimal em fração. Então, a gente vai transformar os números decimais em frações, porque às vezes é necessário para desenvolvermos algum cálculo. E para que haja um bom entendimento desse cálculo, é necessário transformar o número decimal em fração, ou às vezes transformar uma fração em um número decimal. Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu tenho aqui é menos 0,08, ou 8 centésimos, ou menos 8 centésimos. Então a gente vai transformar esse número aqui em uma fração. O primeiro passo para transformar o número em fração é considerar o sinal. Então esse sinal aqui vai ser o sinal da fração, que vai ser negativa. Então eu coloco aqui menos a barra de fração, e agora eu vou desenvolver aqui um algoritmo para encontrar a fração que representa esse número decimal. Eu coloco o número completo, no caso aqui seria 008, tá? Só que eu desconsidero os zeros porque estão à esquerda, então ficaria só 8. E considero o número de casas decimais. Aqui eu percebo que tem duas casas decimais, então o valor decimal embaixo será 100, tá? Porque possui dois zeros. Então, menos 8 centésimos. A leitura correta desse número decimal, tá? Dessa fração. O segundo número aqui, o segundo exemplo, é 4,5 ou 4,5. Então, eu considero de novo o sinal positivo, então não precisa colocar aqui, fica subentendido. E 4,5 eu desconsidero novamente a vírgula, então fica 45 sobre. Aí eu olho para a quantidade de casas decimais, perceba, uma casa decimal, então o valor decimal aqui embaixo será o número 10, porque possui um zero, tá? Então é assim que a gente transforma números decimais em frações. E para transformar a fração em número decimal, basta fazer a divisão normalmente. Se eu tivesse, por exemplo, uma fração 3 oitavos, para transformar essa fração em número decimal, eu deveria desenvolver o cálculo. Pegava 3 e dividiria por 8. Como o 3 é menor que 8, eu acrescento um zero aqui, no dividendo, e um zero e uma vírgula no quociente. Então, agora eu considero o número todo, 30 dividido por 8. 30 dividido por 8, o número que chega mais próximo é o 24, porque 3 vezes 8 é 24, e 4 vezes 8 é 32. Então, o mais próximo para baixo ou menor é o 24. Então, aqui ficaria o 3. 3 vezes 8, 24. 24 para chegar no 30, falta 6. 6 dividido por 8 não dá, coloca um zero novamente. 60 dividido por 8 é o número que chega mais próximo para dividir o 60 por 8. Na verdade é o 7, porque 7 vezes 8 é igual a 56. Então você bota um 7, aí vai sobrar aqui 56 para 60, 4. Aí você considera um zero novamente. Coloca um zero, faz 40 dividido por 8. 40 dividido por 8, na verdade, é 5. Então, 5 vezes 8 é 40, para 40 resta 0. E aí encerramos a conta. Então, para representar 3 oitavos em forma de número decimal, nós temos 0,375.
Então é assim que transformamos uma fração em número decimal. Beleza? Agora vamos continuar aqui, tá? Nós temos aqui a comparação de números racionais. Como comparar números racionais? Vamos entender que para comparar é preciso dizer, no caso, quem é maior, quem é menor, ou se, por via das dúvidas, podem ser iguais. Como números decimais e frações são números racionais, então eu separei aqui dois tópicos: comparar frações e comparar números decimais. Perceba, comparar frações e comparar números decimais. Olá, turma. Dando continuidade ao assunto de números racionais, eu vou falar hoje sobre a comparação de números racionais, no caso, as frações e os números decimais. Porque quando for números naturais é bem simples. É fácil comparar números naturais. E também é fácil comparar números inteiros, tá? Vamos comparar frações. Existem alguns casos, quando a fração é negativa e a outra for positiva. Claro, sempre a negativa será menor do que a positiva e a negativa sempre será menor do que zero. Então, se eu tiver, por exemplo, uma fração menos 6 quintos e a fração 1 oitavo, é claro que essa fração aqui sempre será menor do que essa outra fração. Menor que essa fração aqui. Pode ser que eu tenha uma fração os sinais sejam iguais. Aí, se os sinais forem iguais, eu preciso comparar essa fração com mais precisão, tá? Não é tão simples assim. Por exemplo, se eu tiver 3 quintos e 2 quintos. São duas frações positivas, mas aqui é bem fácil porque elas possuem o mesmo denominador. Então, basta comparar os numeradores. Isso aqui é 3 e aqui é 2. Então, 3 é maior do que 2. Logo, essa fração todinha aqui, 3 quintos, será maior do que a fração 2 quintos. Se tiverem denominadores iguais, a fração é muito simples de comparar, tá? Se tiverem denominadores diferentes, você precisa fazer um algoritmo, que é o MMC, ou simplesmente o que eu vou ensinar aqui para vocês agora. Pode ser que você tenha aqui, vamos lá, 6 quartos e 2 quintos. Se eu perguntasse qual é a maior fração, você talvez responderia de cara ou precisaria fazer alguma continha aqui. E a continha que eu sugiro que vocês façam é multiplicar 4 vezes 5. O objetivo é encontrarmos o mesmo denominador. Multiplica direto, depois multiplica cruzado. 4 vezes 5, na verdade, é 20. Então, você coloca 20 aqui e 20 aqui, para as duas frações. E depois, você vai dividir e multiplicar. Divide 20 por 4. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 6, ó, 30. Multiplica cruzado, tá? 4 vezes 2, 8. Pronto. Agora fica bem fácil comparar porque elas possuem o mesmo denominador. Como nesse caso aqui, tá? Então, 20, 20, então basta comparar os numeradores, 30 e 8. O 30 é maior do que 8, então 30 vinteavos é maior do que 8 vinteavos. Então, basta dizer aqui que, no caso, que essa fração é equivalente, 6 quartos é maior do que 2 quintos. Então, a comparação de frações funciona dessa maneira, tá? Primeiro, você pode observar quando for negativo e positivo. Se for negativo e outra positivo, claro que a negativa sempre é menor.
Se forem as duas positivas, você tem que considerar o denominador. Se o denominador forem iguais, basta comparar os numeradores. E se os denominadores forem diferentes, basta multiplicar direto e depois multiplica cruzado. Aí você vai ter duas frações equivalentes e aí fica bem fácil, porque frações equivalentes que têm o mesmo denominador, basta comparar os numeradores. Então é só observar qual é a fração equivalente que você está comparando, beleza? Agora, turma, quando for dois valores negativos, quando as duas frações apresentarem valores negativos, por exemplo, menos 4 terços e menos 6 quintos. Qual é a maior fração aqui nesse caso? Novamente, o mesmo processo, multiplica cruzado, multiplica direto e multiplica cruzado. Multiplica direto os numeradores, os denominadores, aqui 3 e 5. 3 vezes 5 vai dar 15, então bota 15 aqui para a primeira fração e 15 aqui para a segunda fração. Considera o sinal menos, sinal menos. Agora vamos fazer a multiplicação cruzada. 4 vezes 5 é 20. E 3 vezes 6, na verdade, é 18. Então, basta compararmos agora os numeradores, porque os denominadores são iguais. Então, você vai comparar o 20 e o 18, mas lembrando que a fração é negativa, tá bom? Então, na verdade, o menos 20, ele é menor do que o menos 18, porque está mais distante do zero. Quanto mais próximo do zero o número negativo estiver, é maior do que os outros negativos que estão distantes do zero. Então, o menos 20 é menor do que o menos 18. Logo, a fração que equivale ao menos 20 quinzeavos é menor do que a outra fração, menos 6 quintos. Beleza, turma? É assim que a gente compara as frações. Agora vamos comparar os números decimais. Vamos comparar aqui os números decimais. Comparar números decimais aqui não é tão difícil, tá? Porque basta perceber se o número decimal for negativo ou positivo. Então, com certeza, o negativo é sempre menor do que o positivo. Se eu tiver menos 0,5 e tiver 0,001, é claro que esse número, por ser negativo, ele é menor do que esse outro número que é positivo. Então, a comparação, quando os sinais são diferentes, é muito fácil, tá? Se eu tiver, por exemplo, dois números positivos, 0,45 e 0,181, por exemplo. Para comparar esses dois números, eu vou comparando cada ordem aqui. 0 com 0, igual 4 com 1. 4 é maior, então esse número todo aqui, ele é maior do que esse outro número aqui. Tá? Então é muito fácil comparar números decimais. Quando tem sinais diferentes, claro, o negativo é sempre menor. E quando tem sinais iguais, no caso aqui positivo, basta comparar em ordem. Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, tá? E quando como o 4 é maior do que 1, então esse número todo aqui, ele é maior do que esse. Ok, turma? Então vamos lá. Quando os dois forem negativos, por exemplo, menos 1,75 e menos 1,084, quem é o menor número ou quem é o maior? Tanto faz. Vamos lá. É claro que, como são negativos, aquele que parece ser o maior será o menor, porque é em módulo que a gente compara. Então, se a gente comparar em módulo aqui, se a gente passasse o módulo aqui, tá? Nós teríamos 1,75 e teríamos 1,084. Quem seria o maior dos dois? O maior aqui, no caso, seria, vamos lá, comparar o primeiro com o primeiro, 1. Segundo com o segundo, 7 é maior do que 0. Então, esse aqui, 1,75, seria maior do que 1,084. Mas, se fossem
se eles fossem positivos. Nós estamos comparando os negativos, então, comparando em módulo, a gente troca o sinal. Ao invés de esse aqui, 1,75, ser maior, o menos 1,75 será menor, porque é em módulo que a gente está comparando. Quando a gente compara em módulo, a gente tem que considerar a inversão do sinal. Tá? É mais ou menos como funciona assim. Se você comparar, quem é maior? Menos 1 ou menos 4? Se você não soubesse, é claro que é muito fácil, porque o menos 1 é maior, porque está mais próximo do zero. Mas se você não soubesse, bastava passar o módulo. Passa o módulo transforma o negativo em positivo. Então fica 1 e aqui fica 4. Quem é maior, o 1 ou o 4? Claro que é o 4. O 4 seria maior. Mas como estamos trabalhando em números negativos, e em módulo inverte o sinal. Então o maior seria o menos 1. Beleza, turma? É assim que funciona a comparação de números decimais. Até a próxima.